Olá, esse é o Conexão. Uma pesquisa feita pela consultoria Center for Talent, com mais de 12 mil pessoas ao redor do mundo, incluindo o Brasil, mostra que 61% dos profissionais LGBTI+, escondem a sexualidade no trabalho. Esse dado chama de fato a atenção porque mostra que as barreiras sociais, o preconceito, ainda existem e causam muito sofrimento. E é importante a gente usar o termo sofrimento porque ele dá a dimensão verdadeiramente humana desse drama. Não bastassem as injustiças, o Brasil também é o país com o maior número de assassinatos da população trans. Isso sim não pode ser escondido. E a gente agora vai falar de iniciativas que trazem à tona a transexualidade e outras expressões da sexualidade humana. São depoimentos de quem vive na pele todas as incompreensões e sobrevive. Sobrevive para contar para a gente que a vida é uma verdade a ser vivida, queira o conservadorismo alheio ou não. Quem participa desse bate-papo comigo é o sociólogo Amiel Vieira e a pedagoga e mestranda em educação Sara Wagner York. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Muito obrigado por nos permitir conhecer a história de vocês e aprender com essa história, que eu acho que é o mais importante de tudo. Queria começar conversando com a Amiel. Amiel, a sexualidade humana parece ser um universo, né, de possibilidades. É um universo de possibilidades e de desafios. Porque ela coloca um dos maiores debates, que é pensar o quanto que o ser humano pode florescer e pode ser. Esse é o desafio quando a gente fala das pessoas trans no Brasil. Pensar a sexualidade no gênero é pensar o quanto que as pessoas trans, principalmente aquilo que nós estamos falando aqui hoje, de visibilidade trans, a necessidade que essas pessoas têm de ser, existir e colocar-se diante da sociedade, dizer que nós existimos e precisamos ser ouvidos, mas não só passar por ouvidos moucos, mas com ouvidos e consciência. Não, e existe toda uma linguagem, um conceitual que a gente vai aprendendo realmente. Eu estava conversando aqui com a Sara antes da gente começar a gravar, ela já até me chamou a atenção aqui para alguns aspectos. Eu queria saber de você, como é que tem sido a experiência de gênero no seu caso? Acho que todos nós temos uma experiência com gênero, de modo geral, todos. Alguns estão muito bem assentados naquelas particularidades, né? Então, o que a gente sabe é que quando a gente pega gênero e relaciona isso com sexo e coloca os dois como um lugar igual ou ideal, e aí entendemos homens e mulheres, a gente faz um trabalho que vai meio a contraponto do que existe pela vida, né? Porque a gente sabe que na vida as coisas são muito maiores, talvez elas se apresentem de modo diferenciado, nada é tão amarrado, né? Eu que estou dentro da sala de aula, eu sinto isso com os meus alunos. Às vezes a gente está falando, não, aluno é uma coisa assim, aí vem um, já pula da cadeira e mostra que aluno não, aluno é uma outra coisa, né? Então a gente está sempre tentando entender o que é esse humano, né? Que a gente coloca dentro de caixinhas. Um homem de cabelo grande é o quê? Uma mulher de cabelo curtinho, que faz musculação e aí ela tem todos aqueles músculos aparentes, ela está se tornando o quê? Então a gente vivia um outro momento de encaixotar pessoas nesses lugares, nesses espaços. Hoje a gente não vive mais isso. Hoje a gente vive uma coisa mais plural, mais democrática, mais individual, né? Que é perceber o indivíduo com as suas nuances próprias e saber o que mesmo quais são as potencialidades, né? Ninguém está amarrado a uma coisa só. Vocês têm a impressão, por exemplo, que por muito tempo, e isso a gente ainda percebe em vários segmentos da sociedade, de que há uma noção corrente de que a sexualidade é algo que é socialmente construído e que agora a gente começa a se dar conta de que, peraí, essa construção tem que ser particular, seria isso? Pode responder, pode responder. Eu acho que é. Mas eu acho que Amiel aqui, Bernardo, acho que a gente mostra isso de um jeito muito específico, assim, muito particular. Porque você tem toda uma mídia, uma história, uma performance que vai te colocar dentro de um quadradinho que diz, olha, esse aqui é um homem, né? Então você é apresentador de TV. Então tem todo um registro histórico que te coloca num lugar que muitas vezes você fala, gente, né? Eu não sou isso como é visto, como é vendido. Eu e o Amiel somos esses corpos que são inimaginados, né? Quem imagina ter uma professora travesti,
e que reivindica ser travesti, né? Porque eu poderia falar, olha, eu sou uma mulher trans, né? Tô aí limpinha, né? Academicamente falando, mas não, eu quero ser reconhecida como travesti e como professora e como da educação, porque eu sei que um corpo travesti hoje é um corpo que compreende 90% da prostituição do país. Então, quando eu digo eu sou travesti, significa que existem travestis que não são prostitutas também. Né? Existem outras possibilidades, minha na educação. E ao se apresentar para o mundo dessa maneira, com essa clareza, você também, de alguma maneira, está fazendo um gesto político aí. Sempre, né? Sempre, porque você tira do sujeito o que a Judith Butler que fala isso pra gente, né? Que o discurso ele pode ser subversivo. Então, acho que ser subversivo é isso, é você chegar nesse ponto que você tá, olhar para trás e pensar o que realmente te corta, né? Quando você decide uma pauta como essa nossa, quem que está sendo agradado, né? Aqui. Eu sei que existe um grupo que é extremamente violentado no Brasil e que esse grupo está sendo agradado aqui. Né? Nós estamos num período, a gente acabou de lançar o Dandara. O Dandara é um aplicativo que mapeia violência para pessoas trans e travestis no Brasil. Foi lançado no dia 18 de dezembro. Olha como é simbólico e como é significativo isso. Hoje, a gente saber que existe este aplicativo que pode me defender de certos atributos e de certas violências sociais. Agora, Amiel, essa violência que a Sara está falando, ela acontece de fato assim, com a pior manifestação possível nos crimes, nos assassinatos que a gente vê, mas ela também é, em grande medida, uma violência simbólica, que não necessariamente vai ser uma agressão física, mas é uma agressão que vai acontecer de outras maneiras. Olha, eu posso dizer para você que eu passei pelo campo das violências, tanto física quanto simbólica. Muitas vezes, por exemplo, eu já enfrentei violência dentro de banheiros, dentro de shopping, porque não me identificaram do jeito certo. O jeito que eles achavam, os caras que estavam no banheiro, que eu deveria ser tratado. Né? E aí me direcionaram para outro lugar. Quando eu vejo que durante o meu dia a dia as pessoas olham e me perguntam, mas você é isso que você diz ser? E eu tenho que chegar, explicar, eu tenho que ser didático e dizer, essas são as violências que a gente passa todos os dias. É quando eu falar, por exemplo, da necessidade de uma pessoa trans masculina ser reconhecida como uma pessoa transmasculina. Não é o fato de eu ter padrões estabelecidos que vão explicar que a transmasculinidade é X, ou que a travestilidade é Y, ou qualquer outra caixinha. Porque o que a gente está falando aqui é da necessidade de a gente pensar e compreender o quanto que esse movimento trans e travesti estão dizendo direto, olha, o meu corpo é como ele é. Você precisa aceitá-lo como ele é, porque da mesma forma que o mundo foi feito para vocês, também foi feito para mim. A minha existência, ela é para isso. E eu só vou te dar mais um adendo. Nessas caixinhas, além de ser uma pessoa trans, eu também sou uma pessoa intersexo. Pois é, isso era uma questão que eu queria que você compartilhasse com a gente. Existem muitos conceitos, muitos estão na internet, assim, as pessoas conseguem já pesquisar, acessar, mas acho que vale sempre a pena a gente esclarecer, porque alguns termos não são tão divulgados. O que seria uma pessoa intersexo? Uma pessoa intersexo é uma pessoa que, diante do escopo do gênero, quando o médico vai olhar, ele vai perceber, por exemplo, que o genital não está de acordo com o que ele espera do masculino e do feminino. Ou o hormônio está em desacordo. Ou então a questão hormonal, e não só a questão hormonal, mas toda essa parte das gônadas, por exemplo, também testículos, ovários, não estão conforme o que a medicina acha que é. E aí a pessoa intersexo vai ser vista e analisada e dita, bom, você não é menino, você não é menina, o que você é. No caso, eu sou uma pessoa que nasci com uma genitália ambígua, ou seja, não dava para identificar como masculino nem como feminino, e aos 7 meses passei por uma mutilação genital.
Eu tive todo o meu aparelho reprodutor retirado e o meu corpo foi colocado no feminino. E durante toda a vida eu fui ensinado pelos meus pais e pelos médicos que eu deveria entender e aceitar a minha menina que era, né? E aí essa menina que era, até os 33 anos, virou anos e anos desconfiando que não era aquilo que diziam eu ser. E aí quando eu pego e descubro dentro dos documentos da minha casa uma carta que vai contar um pouco da minha história, dizendo que eu sou intersexo e tomava hormônios femininos, a minha vida vira de uma hora para outra e eu começo a perceber que coisas que eu desconfiava na realidade eram realidade. E aí eu começo então a me perceber como uma pessoa trans que já era, mas que nunca havia me percebido dentro desse contexto. E aí, mais do que isso, perceber e começar a lutar, porque é isso, ser trans é lutar desde o dia que você nasce, ser intersexo é lutar desde o dia que nasce, para a gente dizer diante da sociedade que a gente quer ter a liberdade de ser, que essa liberdade não nos é dada. 2% da população mundial é intersexo. Agora você pensa, esses 2% da população mundial que é intersexo não é visto, não aparece por aí e todo dia é mutilado. A população trans do Brasil, a gente ainda não tem números para dizer sobre o valor dela, mas a gente percebe que o número de assassinatos a pessoas trans só vai crescendo durante os anos que vão passando. E aí a grande pergunta que é, por que vocês não permitem a gente ser como a gente é? E essa, sem dúvida, é a grande questão que precisa ser colocada. Eu achei assim impressionante o relato que você fez e no início do programa a gente estava falando sobre esclarecer, dar visibilidade a essas populações e mais importante que isso, mostrar o sofrimento que é. Porque é muito fácil você do seu lado, né, da sua zona de conforto, né, você lá hétero, que tá, né, cis, que não tem que se preocupar com esse tipo de discriminação. É muito fácil você ficar julgando aquelas pessoas sem ter noção do sofrimento atroz por que elas passam. E no seu caso, você também passou por situações como parecidas com essa, dessa violência simbólica? Eu acho que várias violências e várias vezes ao longo da vida, né? A minha mãe, a minha história ela é muito complexa, porque a minha mãe, ela me pega no hospital, ela me compra de um médico. Então, ela começa assim, meio que com uma certificação de validade, né? Ela precisava contar uma história e ela faz essa história. Anos depois, aos 16 anos, eu tenho um filho, aos 16 anos, já sendo Sara. E o meu filho, aos 5 anos, é retirado do meu convívio. Eu fico 15 anos longe do meu filho. Porque sou travesti, porque sou uma mulher trans. Então, para uma pessoa que talvez não tenha noção de como essas ausências acontecem, talvez talvez estejamos aqui só reivindicando um espaço. A gente está falando de sexualidade, a gente está falando de alguma coisa do campo da escola. Na minha vida não foi assim. Na vida do Amiel não foi assim. Eu e o Amiel, nós demos um curso na UERJ tem 3 semanas. 3 semanas. E o curso foi dado por nós dois juntos. E é um curso que o choro é uma coisa quase que natural, é normal. As pessoas irem, elas se comoverem com essas histórias. Porque parece que a gente está falando de uma coisa do campo do que está longe. E não é. Imagine você 15 anos longe do seu filho. Ou 15 anos longe da pessoa que você mais ama. Porque disseram para alguém, para a mãe dele, que eu não era essa pessoa que eu deveria ser. E aí me perguntam, mas e aí? E você e a mãe dele, como que é isso? Aí eu pergunto, quem sou eu para julgar? Para julgar no sentido de cobrança uma outra mulher que está debaixo da mesma cultura que eu. Né? Que a gente sabe também não é fácil. E essa cultura ela vai nos arrebentar dessa forma. Né? Quando eu digo que a gente está discutindo talvez discussões prévias de gênero,
talvez eu esteja falando disso, né? Do modo como alguns corpos vão ser retirados da legitimidade do que são. Eu queria trazer mais um aspecto para essa nossa conversa, inclusive eu vou chamar o Noah Scheffel, que é fundador do Educa Transforma. A gente está falando aqui de alguns aspectos da vida pessoal de vocês, mas existe uma questão também, né, Noah? Bem-vindo aqui ao Conexão, que é a inserção dessas populações no mercado de trabalho. A gente sabe que não é fácil. Mais de 60% da população LGBTI+, informa que não abre a vida pessoal no trabalho, não fala do gênero, da sexualidade. Como é que o projeto que vocês criaram tem ajudado, tem criado pontes entre esses profissionais e as empresas? Bom, meu nome é Noah, eu sou o fundador do Educa Transforma. Foi um projeto que eu desenvolvi agora em agosto, né, na metade de agosto, pensando no meu recorte como homem trans e como pessoa já atuante no mercado de trabalho, de tecnologia. Eu precisava voltar ao meu TCC do pós em serviço social para algo que fosse desse meu recorte. E eu achei importante levantar algumas pautas que é o que pega mais assim, na questão de falta de acesso mesmo da população trans e toda essa parte de marginalização e de banalização e de falta de inclusão que a sociedade nos coloca, né, nos impõe. Então, me sentindo uma pessoa privilegiada por estar atuando no mercado de trabalho, por ter os acessos que hoje, por falta de políticas públicas, as pessoas trans não têm. O Educa Transforma eu desenhei como um programa de inserção dessas pessoas no mercado de tecnologia da informação, que é o mercado que eu atuo, que é um mercado que hoje tem um déficit gigante de pessoas. Então, eu desenhei esse programa para que a gente pudesse capacitar pessoas trans e fazer essa ponte entre essas pessoas e essas vagas que estão hoje em aberto no mercado. E o que vocês têm conseguido assim, de retorno das empresas? Você percebe que existe, em se tratando do mercado brasileiro, já alguma sensibilidade em relação à melhoria da diversidade do quadro de funcionários nas empresas? Assim, o que eu posso te dizer? Assim, a gente abordou diversas empresas nessa caminhada, nessa jornada, para ver quem poderia nos apoiar, tanto como nós somos uma organização que não tem né, lucros próprios, a gente precisou muito de apoios dessas empresas. Então, o que a gente percebeu, o que a gente conseguiu perceber foram muitas portas fechadas, voltadas quando a gente fala de inclusão de LGBTs, a gente consegue chegar até o LGB, né, que é a bandeira ali colorida, mas que quando a gente fala da população trans, realmente existe uma resistência muito grande, principalmente baseado pelo preconceito, pelo desconhecido, pela estigmatização, pelo preconceito que é gerado em cima daquilo que a sociedade construiu, em cima dos nossos corpos, do que é esperado da gente perante a sociedade e do quão invisibilizado e à margem a população trans está. Então, hoje o que eu vejo das empresas é que existe uma preocupação voltada para a inclusão de diversidade LGB, porque, sim, existe, né, toda uma pesquisa grande de que isso é algo lucrativo, de que os produtos, as empresas precisam desenvolver algo que seja abrangente para toda a sociedade, só que toda a sociedade não abrange as pessoas trans. Né? Então, é mais fácil que as empresas não precisem lidar com pessoas trans porque não sabem, ou porque desconhecem, ou porque já tem um preconceito construído em cima do que é um padrão cis, hétero, branco, que a gente está acostumado aí a conviver. E Noah, como é que é feito esse trabalho de vocês? Existe um site em que as pessoas também podem buscar orientação, onde as empresas também podem buscar esse tipo de consultoria? Existe, é educatransforma.com.br. A gente trabalha em duas vertentes, que é toda essa capacitação gratuita para as pessoas trans, voltada para o mercado de TI. O nosso compromisso de inserção delas em empresas que estejam mais preparadas e que sejam ambientes mais seguros, auxilia as pessoas trans na vivência delas
em toda a necessidade que elas nos apresentarem, seja de acesso à saúde, de acesso à educação, seja de acesso a questões jurídicas, tudo isso a gente cobre de forma gratuita para as pessoas trans que fazem parte do programa, mas a gente também se compromete muito em mudar a realidade hoje, que é a de empregabilidade voltada para as empresas, para o mercado mesmo. Então, a gente tem uma outra vertente do Educa Transforma, que é a parte de consultoria. Entendi. Então, a gente atua muito fortemente nessas empresas para abrir espaços, para tornar esses espaços mais seguros, para que as pessoas trans que hoje vivem à margem, né, na sociedade, na rua, não precisem passar por violências que elas passam hoje lá dentro dos seus empregos, dos seus trabalhos, que hoje já, né, é muito difícil de ter esse acesso ao emprego, de ter acesso... Sem dúvida. Então a gente não quer colocar essas pessoas em um ambiente violento. Noah, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão, parabéns por essa iniciativa, a gente mostrou há pouco aqui o site, fica ali o registro também, para quem estiver interessado, quiser pesquisar mais a respeito do projeto. Boa sorte aí com o trabalho de vocês, continuem com esse trabalho que a gente sabe da importância dele. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. A gente está chegando no finalzinho do programa aqui, eu queria só ouvir um relato final de vocês, né? A gente sabe que esse tema não se esgota aqui, isso é um tema que a gente precisa estar o tempo inteiro trazendo à tona, conversando a respeito, mas como é que vocês, a gente falou aqui que existem muitas barreiras, mas o que avançou para vocês, o que deve ser visto como uma vitória e que deve servir aí como um farol, uma luz para a gente continuar seguindo? Você. Então, eu acho assim, avançamos. A gente tem aí eu que estou lá na página do IBTE, né, do Instituto Brasileiro Trans de Educação, existem uma série de mensagens, modos de fazer na escola que a gente prepara para qualquer um que entre lá, acesse a página. Isso está no Facebook. Qual que é a página? Desculpa. IBTE, Instituto Brasileiro Trans de Educação, no Facebook. Isso tem no Facebook, a gente vai tentar localizar. O mais interessante é que a gente tem percebido que quem tem que se formar é o pessoal mais velho. O pessoal mais jovem, esse pessoal está se formando. E aí, para eles, não existe mais mensurar o ser humano a partir da genitália. Então, eles estão preparados para mulheres de pênis e para homens de vagina. E esse é o grande, acho que é a grande sacada. É entender que você não será mensurado pela sua genitália, né? A nossa maior briga, acho que é essa. É perceber que o ser humano, ele tem diferentes aspectos e perceber o que realmente ali que está nessa jogada, né? Porque muitas vezes a gente também acha que está se envolvendo com situações de amor e são situações de opressão. Sem dúvida. Deixa eu só pegar mais uma referência contigo. É o IBTE. Instituto Brasileiro Trans de Educação. IBTE no Facebook. IBTE Educação. Tudo junto. IBTE Educação, a gente vai tentar resgatar no Facebook. Isso. E Sara York, para quem precisar de informações mais específicas sobre escola, transgeneridade, travestilidade, tudo lá num apanhado de muitas coisas, tudo Bacurau. Maravilha. Ô, Amiel, você quer complementar? Falar de avanço, para mim, é pensar um pouco sobre o que a gente ainda tem para fazer. Porque o avanço, eu acho que foi lá o reconhecimento do nome e gênero, mas ainda é pouco. Porque a nossa população continua precisando de ajuda. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de estar nas escolas, precisamos estar nas universidades. A quanto e a qual momento é que essa população trans vai entrar, né, nesses espaços? Porque esse espaço também é nosso, né? Então, o nosso direito de acesso a esse lugar é a nossa luta atual. E mais do que isso, além de tudo que a Sara falou, a gente tem que lembrar também que nós temos pessoas trans que não estão dentro das caixinhas binárias. E aí pensar também que essa visibilidade trans é uma visibilidade trans de travestis, mulheres trans, homens trans, transmasculinos, pessoas trans não binárias. E falar que essa luta que a gente está fazendo nessa caminhada que nós estamos desde o começo da década de 70, é uma luta não só por visibilidade e não só para dizer das nossas dores, mas para dizer que a gente está aqui para lutar por políticas públicas. A gente quer que a população trans não esteja à margem, como ela já está
mas que esse lugar seja retirado e a gente comece a invadir a sociedade. Porque é isso, enquanto nós não estivermos na sociedade, ocupando os espaços que a sociedade nos negou, nós não teremos avanço. Eu queria agradecer mais uma vez a Obrigado participação de vocês. Bernardo. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futraplay.org e também conferir produções do canal Futura que discutem o tema da visibilidade trans, como a série Entrevista apresentada por Djamila Ribeiro, o programa Afronta e o documentário NEM. É só acessar o futraplay.org. Até mais.